Como ir do TCC ao doutorado em apenas 2 anos? Se você quer ter sucesso acadêmico, escute esse podcast e não deixe de seguir o nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos. Hoje conversamos com o Joilton, que apenas 2 anos saiu do TCC e já está aprovado no doutorado. Joilton, como foi a sua jornada de elaboração do TCC? Olá. Bom, meu primeiro contato com o TCC foi na disciplina Seminário de Monografia 1, que foi ministrada pela professora Eretusa. E como primeiro passo nessa disciplina, nós como alunos, tivemos que elaborar o pré-projeto do TCC. Então, nesse início dessa elaboração do pré-projeto, eu tive um pouco de dificuldade na definição da minha problemática e também dos meus objetivos, porque eu não conseguia relacioná-los. Então, foi um ponto negativo no início dessa minha escrita desse pré-projeto. No entanto, com a ajuda do método TCC 360, eu consegui alinhar essa problemática com esses meus objetivos, e depois que eu consegui defini-los melhor e deixar tudo bem alinhado, foi que a escrita começou a fluir. Então, eu acho que teve esses pontos negativos no início, mas depois eu diria que foram apenas pontos positivos, porque a escrita fluiu bastante. Certo. Ô, Joilton, você contou aí do início, né, do seu trabalho, no início ali do Seminário de Monografia 1, vocês fizeram um pré-projeto, e aí depois você fez um projeto de pesquisa, como que foi? Isso. No início, antes de começar a disciplina, a gente começou a elaborar o pré-projeto. Então, no início da disciplina, a gente já estava com o pré-projeto pronto, e a partir daí fomos elaborando o projeto em si, certo? Fizemos um sumário do que seria pesquisado no referencial teórico. A partir disso, já partimos para a parte metodológica e, por fim, umas conclusões parciais, certo, do trabalho, e depois juntamos tudo, né, a introdução, o referencial teórico, metodologia e essas considerações parciais. Além do cronograma, claro, que estava incluso no projeto, questões de orçamento, referencial bibliográfico que seria ou poderia ser utilizado no projeto em si. E creio que foram essas etapas. Ô, Joilton, e no início dessa sua jornada, você já vinha com alguma experiência grande ou alguma experiência que lhe dava segurança no processo de elaboração do TCC, ou você iniciou meio que perdido e foi se encontrando no meio do processo? Nenhuma, não tinha nenhuma experiência. Eu iniciei perdido, tanto por isso que eu tive dificuldade porque a gente começa com a problemática, né? Então, comecei a problemática perdido. Não sabia como elaborar, que pergunta eu ia fazer, o que é que eu iria descobrir nessa minha pesquisa. Então, porque eu não tinha nenhuma bagagem, né, anterior. Então, foi Porque, muito difícil para mim. muitos alunos, Joilton, durante muito tempo eu usei o seu TCC como template para os alunos de TCC. E muitos alunos, quando viam o seu TCC, ficavam com aquela sensação: eu não vou conseguir fazer isso, esse rapaz já sabia o que estava fazendo, ele já entrou sabendo. Então, é importante sempre pontuar isso, porque muitos alunos entram com essa mesma insegurança e quando vem um trabalho pronto e um trabalho que serve como referente, que serve como referência, acham que aquilo ali é impossível de ser alcançado e se sentem até meio que incapazes, né? Então, é Sim. importante sempre pontuar que você estava mais ou menos igual que eles quando Uhum. começou e obteve os resultados que obteve, né? E Sim. aí serve como exemplo, serve como referente para outros colegas, para outras pessoas que querem trilhar um caminho acadêmico de sucesso como o seu, né? Serve de Com exemplo certeza. e até de inspiração mesmo. Tem muitos alunos que se inspiram e falam e veem você como uma inspiração. Que bom saber disso. Ô, Joilton, então daí você fez, né, o pré-projeto, aí você fez o projeto e daí efetivamente vocês foram fazer a monografia de conclusão de curso. E como nesse processo do pré-projeto, do projeto, da elaboração da monografia,
as aulas do método TCC 360 te ajudaram? Pronto. Além da problemática e dos objetivos no início da elaboração, lá na parte metodológica eu também tive muita dificuldade. Então, o método TCC 360 me ajudou bastante, porque eu meio que caí de paraquedas, né, no TCC, não tinha conhecimento. É tanto que no início da graduação eu entrei e ficava logo pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer um TCC? Então, até o quarto ou quinto período, eu ficava com isso em mente, né? Na minha cabeça, martelando como é que eu ia escrever, mas deu tudo certo. O método TCC 360 me ajudou bastante, nesses aspectos metodológicos também, principalmente, e eu tinha muita dificuldade com conclusão de trabalho. Antes do TCC, eu havia realizado alguns 2 ou 3 artigos, e eu tinha muita dificuldade de concluir o trabalho. E com o método, eu criei muita autonomia para isso, para criar uma conclusão, fechar o trabalho bem alinhado ao que eu havia feito, realizado. E também com a ajuda da metodologia, eu pude criar meu passo a passo perfeitamente, né? Bem alinhado com a pesquisa. Pude realizar minha análise no tempo hábil, porque eu lembro que quando a gente terminou o seminário de monografia 1, o 2 faltava apenas a análise e a conclusão. Então, E tem que lembrar que foi num contexto pandêmico, né, também, Wilton? isso. Tinha todo um contexto que era contrário à situação que era a pandemia, exatamente. Isso. Então, quando a gente voltou para o seminário de monografia 2 e faltava minha análise e minha conclusão, eu dei uma revisada nesses aspectos metodológicos que eu aprendi com o método e foi fluindo, né? Porque eu lembro que eu passei 2 meses, eu acho, ou 3, com o TCC parado, mas faltava só a análise e a conclusão. Então, quando eu fiz essa revisão desses aspectos metodológicos, eu consegui começar a escrita dessa análise e tudo fluiu. Eu acho que em menos de um mês eu fiz conclusão, análise, conclusão e fechei todo o meu TCC. Então, foi essencial, né, nessa parte da elaboração do meu projeto, da minha monografia em si. E me diz uma coisa, essa experiência com o TCC lhe deu uma certa segurança e você sentiu uma certa autonomia para, quando terminar, transformar seu TCC num projeto de mestrado? Totalmente. Quando eu terminei a monografia, eu já tinha em mente o mestrado, né? Eu queria fazer o mestrado, então eu preparei o meu pré-projeto, o pré-projeto do mestrado, né, para a seleção do mestrado. E assim, eu ainda tive um pouco de dificuldade, não vou mentir, também na problemática e nos objetivos. Eu não estava conseguindo alinhá-los. Mas já na metodologia eu fiz tranquilamente, porque eu aprendi muito bem através do método, como elaborá-la. Mas até durante a realização dessa seleção, a Eretusa me deu algumas dicas também. E depois que eu ingressei no mestrado, parece que clareou tudo. Porque vai amadurecendo, né? Sim. Você vai permanecendo com o texto acadêmico e essa convivência acadêmica com o texto realmente vai gerando essa maturidade, é como você fala, clareia e você passa a ver tudo com mais eficácia e realmente fazer os trabalhos de forma mais eficaz, né? Sim. E aí quer dizer olhar que depois bem da graduação... crítico, né? Exato, e assim, um olhar seguro, porque você não duvida, você já estudou, você se preparou e vem simplesmente remasterizando, vem melhorando sempre e sempre o mesmo processo, né? Seguindo o mesmo processo, o mesmo método e vem remasterizando, vem melhorando e crescendo, porque o que acontece é isso, você vai crescendo e você vai se fortificando nessa área do conhecimento. Isso. E aí, quer dizer que você concluiu a graduação e ingressou diretamente no mestrado. Isso, eu concluí a graduação. A minha colação de grau da graduação foi em agosto de 2021. E antes da colação, eu já havia feito a seleção do mestrado. Então, eu ainda lembro, 14 dias depois da minha colação, eu recebi a aprovação do mestrado. Então, foram esses poucos dias, né, entre a colação e a aprovação, e eu tive 2 meses entre a colação e o início das aulas do mestrado. Ou seja, eu não parei. Muito legal, né?
É assim, bom, eu queria comentar várias coisas, João. Então, a primeira é uma que você falou várias vezes, e que é a questão da metodologia. Porque, assim, nós ingressamos no ensino superior, vamos fazer a faculdade, vamos fazer a graduação, e muitas vezes nós não temos aula sobre metodologia de pesquisa. Sim. Às vezes sim, às vezes não, às vezes é muito no início. Enfim, a gente se sente extremamente perdido sobre como fazer a pesquisa, né? E essa questão da metodologia ela é imprescindível, porque aí, como você mesmo pontuou, né? Ela te ajuda ali a elaborar a monografia, mas ela é uma base também para você elaborar outras pesquisas. Ela te dá subsídio para elaborar outras pesquisas, pesquisa de mestrado, pesquisa de doutorado, né? E aí, assim, você se recorda ali das aulas da Eretusa, de como era essa questão da metodologia, porque, em geral, nós, como alunos, nós nos sentimos muito perdidos no início, quando a gente começa a falar sobre, ou quando o professor começa a falar sobre metodologia, e nós, como professores, também sentimos isso, que o aluno se sente meio perdido quando nós começamos a falar sobre metodologia. Até uma certa repulsa, né, Lucas? Assim, quando nós vamos falar de metodologia, muitas vezes eu vejo que os alunos já vêm com um certo receio e uma certa resistência para falar sobre o assunto. É tanto que hoje eu costumo sempre falar para os meus alunos que a metodologia ela é amiga. Ela vai ajudar a otimizar o trabalho e o processo, ela não é inimiga. Então, Sim. porque justamente eu sinto isso, que muitos alunos veem a metodologia como algo que vem atrapalhar, como algo que vem dificultar o processo dele. É tudo o contrário. Quando nós dominamos mais a metodologia, o que nós sabemos de metodologia vai nos ajudar a otimizar o processo, né? Então, o Joilton pode fazer as colocações dele E sobre essas através da questões de metodologia você consegue alinhar todo o trabalho, né, perfeitamente. Em relação à pergunta do Lucas, eu me senti perdido quando ela começou a falar sobre metodologia. Não só eu, acho que todos os alunos, né, da disciplina, nós ficávamos perguntando, meu Deus, o que é metodologia? O que é que a gente vai fazer aqui? Mas eu lembro que ela trabalhou com o texto dela, né, com o livro dela, pesquisa de texto acadêmico, se não estou enganado, é esse, né, Letícia? Sim. Isso. E além desse texto dela, ela nos compartilhou outros textos também que tratam desses aspectos metodológicos e a partir dos ensinamentos dela em sala de aula, durante o período pandêmico, né, eram aulas online, ela também compartilhou os materiais e através dessas leituras, juntamente com as explicações em sala de aula remota, eu pude compreender melhor, fui compreendendo melhor e o que era difícil no início, para mim, se tornou algo fácil depois. Não, assim que você fala é muito interessante, porque, de fato, né, a metodologia, ela é algo assim que no início a gente fica super perdido, que ela está subjacente a todas as pesquisas, mas quase não se fala sobre metodologia. Sim. Mas ela te instrumentaliza, porque daí ela te permite fazer e pensar outras pesquisas. Então é muito interessante, né? E aí você comenta a respeito do livro da Eretusa, né? Que eu já li, que traz uma linguagem bastante acessível à questão Sim. da metodologia, né? E também, como você disse, com a complementação das aulas, dos slides, né? E mesmo que a gente se aproxime ali num primeiro momento ainda meio que titubeando, com alguns receios, depois a gente vai se apropriando daquela metodologia e ela vai se tornar muito facilitadora. E aí, assim, eu fico ouvindo você falar e fico pensando, né? Porque aqui nós também temos programas de pós-graduação, então toda a seleção de mestrado, de doutorado, muitos projetos eu vejo problemas de metodologia, porque as pessoas não sabem o que é metodologia. E até Sim. Isso já se coaduna com uma das questões que você pontuou, que é a dificuldade que a gente tem de pensar problemática, ou problema, ou questão de pesquisa, e correlacionada a isso, as questões secundárias e os objetivos. Isso é difícil mesmo, não é fácil, né? Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento, esse esclarecimento. Quantas vezes eu não vou ler ali um projeto de mestrado, um projeto de doutorado, em que o problema central não está claro, que a problemática central não está clara, não há, como você colocou, alinhamento entre os problemas e os objetivos que eu vou perseguir, que eu vou buscar correlacionar, né?
E aqui eu estou falando de projetos de mestrado, projetos de doutorado, e, claro, né, os projetos para monografia de conclusão de curso, mas, infelizmente, isso aparece, inclusive, nos próprios textos, nas monografias, nas dissertações e nas teses, né? Então, assim, quando você fala dessa dificuldade, ela é difícil mesmo, é difícil no início a gente entender, mas é totalmente possível, né? Você falou, com certeza, quebrando a cabeça, mas cheguei, né? E consegui desenrolar, encontrar a minha questão central. E é tão importante isso, porque, como você disse, a partir do momento que você tem clareza daquilo, aquilo te abre e flui, inclusive, a pesquisa e, por consequência, o texto. Para que eu consiga escrever o texto de maneira mais clara. Mas eu ainda queria falar mais uma coisa com você, que eu compartilho com você dessa dificuldade de escrever conclusões. Então, assim, porque cada pessoa tem o seu, né, modo de escrever, suas particularidades, e eu tenho trabalhado isso, né, na minha escrita, mas eu sempre fui alguém muito conciso. Então, eu chegava na conclusão e minha conclusão era extremamente breve, era quase que um bilhete de nota de geladeira. E, assim, uma das... Lucas, só um instantinho. Em relação a isso, eu sempre coloco para os alunos, olha, às vezes vocês fazem a conclusão que claramente está assim, eu já não aguento mais o trabalho, eu quero me livrar disso. E justamente geram essas conclusões meio que bilhetes. Às vezes eu já vi conclusões de metade de uma página. E aí eu sempre digo, olha, eu não aceito uma conclusão com menos de uma página para uma monografia. Não é? Então, era a minha. existem os passo a passos da conclusão. E assim, graças a... E aí o método da Eretusa traz, né, esse checklist que nos orienta, né, e nos auxilia tanto. Justamente o que eu ia dizer. Ela auxiliou bastante. Ela ia dizendo passo a passo. Esses parágrafos você fale isso, esse outro você fale isso, e assim foi desenvolvendo. Eu lembro que minha conclusão, eu pensei que ia dar dois parágrafos. Eu lembro que foram 2 páginas ou mais a minha conclusão. Não, é muito e é muito bom ouvir a fala de Joilton, Lucas, porque os colegas dele, que alguns nem conheceram Joilton, outros não vão conhecer, porque não tem essa convivência na universidade, até porque Joilton foi de uma turma que teve a dificuldade da pandemia e aulas online, que quer queira, quer não, questões que nós resolvemos em meia hora de aula presencial, às vezes requerem 2 horas de aula online para que sejam esclarecidos. Então, realmente, teve um contexto que dificultou também toda essa questão. Mas é importante essa fala de Joilton, porque é uma fala que inspira aos colegas, que mostram que o caminho realmente é esse caminho. Ninguém nasce sabendo, nós não entramos na universidade dominando o texto acadêmico, a menos que nós tenhamos passado por outra graduação, mas se não, ali todo mundo está iniciando a sua jornada de elaboração do texto acadêmico. E aí eu gostaria de saber de Joilton, como foi... Só um minutinho. Pode falar. Você falou aí um ponto crítico. Mesmo, por exemplo, eu já tinha feito letras, fiz mestrado, fiz doutorado em linguística. Quando eu fui fazer a graduação em Direito, fui fazer o TCC em Direito, esses checklists, eles nos auxiliam muito. Mesmo para alguém que já passou esses checklists que eu estou falando, essa estruturação em parágrafos, de resumo, de introdução, de conclusão e de outras seções do texto monográfico, elas nos auxiliam, porque elas sistematizam aspectos que, por vezes, a gente não para refletir sobre eles, né? Sim. Vai lá, Eretusa. E aí, justamente, eu queria ver com o Joilton como foi a sua experiência com o texto acadêmico durante o mestrado e se essa base sobre a pesquisa do texto acadêmico que foi construída durante a graduação lhe ajudou de algum modo. Bom, em relação ao mestrado, na graduação eu entrei pensando como é que eu vou elaborar um TCC. Já no mestrado eu já queria terminar logo a dissertação, porque eu já estava adorando escrever, já estava adorando ler, tudo que eu lia eu saía alguma coisa para escrever, eu fazia fichamentos, escrevia muita coisa, tanto que minha dissertação eu escrevi ela em 1 ano. Assim, eu só não defendi porque eu queria estender mais um pouquinho por causa da bolsa. Sim. Então, mas em 1 ano eu já estava com minha dissertação pronta, porque eu já estava com essa maturidade acadêmica, né? Essa autonomia de escrita, graças em grande parte ao método TCC 360.
E, para mim, sinceramente, foi bem tranquilo para mim a escrita da minha dissertação. Mas já do TCC já tive alguns perrengues, né? Fazendo a comparação. E eu queria até falar uma coisa que eu esqueci em relação à metodologia. Quando eu fui começar a metodologia do TCC, eu me senti perdido, né? Que eu falei. Mas depois que eu aprendi realmente para que servia, como utilizá-la, eu lembro que eu estava participando como bolsista do PIBIC. Então, na elaboração da minha pesquisa, eu já consegui fazer a parte metodológica perfeitamente sozinho, porque eu já tive a autonomia do método TCC 360 da graduação, né? Eu já havia feito a minha parte metodológica, então eu já tive autonomia para elaborar a metodologia desse meu artigo de pesquisa. E também, já em relação a alguns artigos que eu publiquei, eu lembro que eu submeti à revista, e na volta dos comentários eram aceitos os artigos, e na volta com os comentários não tinha nenhum comentário acerca da metodologia. Ou seja, eu acho que eu estava escrevendo bem, né? Porque não vinha nenhum comentário. Com certeza. Então, fiquei muito autônomo em relação a isso, graças ao método TCC 360. E quando você vai aprovando os trabalhos, mudando de etapa, subindo de degraus na escada, digamos assim, da vida acadêmica, você vai ganhando essa segurança, né? Essa autoconfiança de que, eu fui capaz de fazer isso, o próximo eu também vou ser capaz, e aí você remasteriza o que aprendeu em cada processo e vai só melhorando e amadurecendo academicamente, intelectualmente, e até criando essa maturidade, né, intelectual tão necessária no meio acadêmico e na vida como um todo, porque essa maturidade intelectual nós levamos para todas as áreas da vida, a autonomia também nós levamos para todas as áreas da vida, né? E eu acho que outro ponto que me ajudou a não ser tão difícil o mestrado é porque eu continuei na minha linha de pesquisa. Eu continuei com a área da pragmática, né? Então, para mim, a escrita foi fluindo naturalmente, porque era algo que eu já conhecia, tinha conhecimento durante um ano, né, realizando o TCC. Então, fui dando sequência e tudo foi fluindo, a escrita foi fluindo naturalmente. Inclusive, Lucas, é uma questão que eu sempre coloco no método: escolha temas que você goste do tema, se identifica e que você sai bem naquele tema, porque quando você consegue identificar um tema que você gosta, que você obtém bons resultados com aquele tema, a tendência de você prosseguir naquele tema é muito elevada, e se você vai prosseguindo de uma graduação para um mestrado, para um doutorado, dentro da mesma área de pesquisa, a tendência é você ser muito bom naquela área, que é o ideal, né? Então, também isso vai gerando uma certa fluidez, uma certa facilidade no processo. Joilton, e deixa eu te pedir para você falar um pouquinho mais sobre um ponto que me chamou a atenção da sua fala, que você estava terminando a graduação e já ingressando no mestrado, porque muita gente tem dificuldade para fazer a monografia e pensar o projeto de mestrado ao mesmo tempo, né? Como foi isso para você? Eu acho que eu revisei tanto meu TCC, Eretusa sabe disso, né? Eu acho que eu revisei umas 10 vezes meu TCC antes de enviar a versão final. Então, eu fiquei tão confiante dessas várias leituras que eu já quis fazer meu projeto do mestrado, pegando um pouco do meu projeto do TCC, da monografia. Então, eu acho que... acho até engraçado essa parte da revisão. Eu acho que foi mais tranquilo para mim, pelo fato de eu ter revisado várias vezes, já tinha todo o conhecimento daquele trabalho, né, por completo. Então, para mim, na elaboração do projeto do mestrado, mesmo estando assim, né, em equilíbrio, o TCC e a elaboração do projeto do mestrado, para mim foi mais tranquilo por isso, né, porque eu já tinha toda a bagagem de leitura do TCC e também as revisões que foram feitas da minha própria monografia. Então, teve meio que essa facilidade na elaboração do projeto do mestrado. Eu lembro, Gil, que na época eu fiz umas pontuações no seu projeto para a seleção do mestrado, e você disse, mas eu preciso corrigir. Eu disse, Joilton, lembre-se que você está saltando 2 degraus, porque você está saindo de uma graduação para um mestrado diretamente, sem passar por especialização nem nada. Né? E eu lembro que você falou que, lembre-se que é algo mais elevado, né? Não é um nível de monografia, você vai fazer uma dissertação.
E você, a sua fala que você falou que diz para os alunos, eu estou adotando também com meus alunos. Estou atuando como professor substituto e eu estou com a disciplina de Seminário de Monografia 1 também. E quando a gente começou a elaborar o pré-projeto, os alunos, eu falei para eles, muitos deles ainda não sabiam o que iriam pesquisar. Então, eu disse a mesma fala da Aretusa, vocês pesquisem algo que vocês gostem, que vocês se interessem, ou que vocês tenham pelo menos um pouco de conhecimento. Porque não adianta vocês quererem pesquisar algo que não conheçam, para depois vir a frustração ou uma reprovação do TCC. Então, sempre falo isso só para eles. nesse detalhe, Gilton, a escolha do tema ela é fundamental para o sucesso de um trabalho. Porque se eu escolho um tema que eu não gosto, que eu não me desempenho bem naquele tema, eu praticamente estou me obrigando a ter maus resultados. Sim. E aí, às vezes, nós vemos muitas falhas em elaboração de trabalho de pesquisa, justamente já com essa falha na escolha de um tema que a pessoa não se identifica ou não detém conhecimento sobre ele. Sim. Ô, Joilton, e aí nesse seu caminho, né, você acabou a graduação, já iniciou o mestrado e logo passou no doutorado. Conta pra gente aí como foi essa transição tão rápida da graduação para o doutorado em 2 anos. Bom, Joilton, você é comentário na universidade, né? Os alunos. Joilton, em 2 anos, já saiu do TCC e já está no doutorado, né? Então, conte para esses alunos como foi realmente essa trajetória, como o Lucas perguntou. Vamos lá. Quando eu estava na graduação, eu sempre tive o sonho de estudar fora, né? Principalmente na Espanha, que era onde realmente eu queria estudar. Então, eu queria fazer o mestrado ou o doutorado na Espanha. Como surgiu a oportunidade da seleção do mestrado aqui na UERN, em Mossoró, no PPCL, ainda durante o TCC, né, eu fiz a seleção, fui aprovado, mas eu já tinha em mente também que eu queria fazer o doutorado. Antes de ingressar no mestrado, eu já queria fazer o doutorado também. Então, ingressei no mestrado e já comecei a pesquisar instituições com programas direcionados à minha área de pesquisa. Então, todos os programas que eu encontrava, eu ia favoritando, inclusive todos ainda estão favoritados. Eu já aprovei, mas continuam favoritados. Então, eu acho que é mais em relação a essa ideia. Se você colocar na cabeça que você quer aquilo e buscar, ter foco, determinação, não desistir nunca, né? E correr atrás sempre. Então, como eu terminei minha dissertação em 1 ano, como eu falei, eu tive vários meses livres para poder me preparar. Então, já fui pensando o que eu iria pesquisar para o doutorado. E uma coisa que me chamou a atenção na minha dissertação foi a parte do silêncio e dos gestos. Que eu não iria trabalhar com isso na minha dissertação, mas eu encontrei na parte analítica e me interessou bastante aquilo. Então, pensei, então, para o doutorado eu quero trabalhar isso, eu quero trabalhar o silêncio e os gestos direcionado à pragmática. Então, como eu já havia pesquisado vários programas, né, na mesma área, eu defendi a dissertação em maio, quando foi no final de junho, 1 mês depois saiu o edital do doutorado na Unicamp. Aí, então, eu comecei a preparar meu projeto, eu já tinha em mente o que eu queria, só faltava começar a escrever, né? Então, nesse mês de julho, eu preparei o meu pré-projeto e fiz a inscrição, submeti, né? E deu tudo certo. Recebi a aprovação recentemente, né? Foram largos meses de etapas. E aí, o resultado final saiu recentemente. E em relação à elaboração do projeto, eu já me senti totalmente autônomo, porque eu elaborei ele sozinho, graças à colaboração da Aretusa, do meu orientador também, que me ensinou bastante. O método TCC 360, né, como eu já falei lá antes da graduação, me ajudou bastante em relação à problemática, objetivos, aspecto metodológico, meu Deus do céu, me ajudou bastante. E na parte da conclusão também, né? Embora não tenha colocado no projeto, mas me ajudou bastante, não só na escrita da monografia, como na dissertação e como na elaboração de artigos científicos, né, que eu elaborei. Então, eu acho que é mais essa parte de você ter em mente o que você quer. Quando você tem em mente o que você quer e busca alcançar aquilo que você quer, nada é impossível. É só você ir atrás que você consegue.
E aí, Joilton, eu sempre, eu não sei se você lembra, mas no projeto, nas aulas de projeto e pesquisa, eu sempre colocava, olha, aprender a fazer um projeto é algo que contribui para a nossa vida como um todo, porque Lembro. nós aprendemos a estabelecer metas e criar Sim. estratégias para atingir essa meta, que foi o que você fez com o doutorado, né? Já no início Uhum. do mestrado, você estabeleceu o doutorado como meta e criou estratégias, buscou caminhos para chegar a esse doutorado. Então, provou que nada disso é impossível, que passar do TCC ao doutorado em 2 anos é algo possível, desde que você trabalhe com foco e dedicação, como foi o seu caso, né? Então, você trabalhou com foco, honestidade e dedicação. Sim. E claro, você foi construindo autonomia intelectual, acadêmica e profissional fundamentais no mercado de trabalhos e na universidade contemporânea também, porque sem essas autonomias fica muito difícil galgar esses caminhos que você galgou. E aí eu gostaria que você apresentasse para os seus colegas, né, que muitos estão lhe vendo pela primeira vez e outros já lhe conhecem, já seguem você como uma inspiração. Acho que a Eretusa caiu, Eu aparentemente. tive um probleminha técnico aqui. Voltou. Que tem você como inspiração. Eu queria saber que conselhos você daria aos alunos que estão elaborando o TCC, mas que desejam trilhar caminho semelhante ao seu para alcançar um sucesso acadêmico. Então, que conselho você daria para esses alunos que ainda estão no TCC, mas que vislumbram seguir a carreira acadêmica com Uhum. especialização, mestrado e doutorado? Bom, como eu havia dito da parte de trabalhar com algo que goste, né? Então, eu sugeriria que seguisse nesse mesmo âmbito, né, de estudo que você está no TCC, realizando o TCC, porque muitas vezes você quer ir para outro âmbito, outra área, não tem muito conhecimento e acaba se frustrando ou desistindo de realizar o projeto porque não consegue escrever, porque acha difícil. Então, se você continuar com aquela área que você está trabalhando, tudo fica mais fácil, porque você já tem o conhecimento. Você só vai precisar escrever, colocar lá na folhinha o que precisa, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso. E também em relação ao tempo, né? Tempo tão precioso. Eu ouço muitas pessoas dizerem que eu termino a graduação agora, eu vou dar um tempo nos estudos. Aí começa a passar 2 meses, 3, um ano, e nada de voltar para esses estudos, né? Então, sugiro que, se você vir a primeira oportunidade, vá em frente, não pare. Né? A nossa mente está aí para aprender, né? A gente é claro que tem que descansar ela também, mas eu acho que em relação ao tempo é isso, porque eu tiro muito por mim. Eu falo isso assim, essa fala me vendo muito, porque eu terminei o ensino médio em 2009 e só ingressei na graduação em 2017. Então, vários anos sem estudar. E eu nunca fui esse aluno que gostei de estudar. Nunca fui. Eu até me Mas surpreendo na graduação, pelo comigo menos nas mesmo. minhas disciplinas, foi um aluno dedicado, em todas as Sim, disciplinas que eu coincidi com você. porque quando eu teve um tempo que eu estudei para concurso, então foi aí que eu comecei a me dedicar realmente aos estudos e eu comecei a ver que aquilo não era ruim, que era algo muito bom, que era conhecimento. Todo dia você adquire conhecimento. Então, estudar para mim hoje em dia é maravilhoso. Então, a partir desses estudos para concurso, e quando eu ingressei na graduação, que eu comecei a escrever e comecei a ler bastante, para mim aquilo foi uma maravilha. Então, foi realmente quando eu disse, né, realmente eu quero estudar, eu quero seguir. E quando eu fui para a sala de aula, que realmente eu me identifiquei muito, eu disse, né, é isso que eu quero realmente para mim, é a sala de aula. Então, a partir daí foi que eu disse, não, eu quero seguir, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado, pós-doutorado, o que vier, e eu não quero mais parar. O que eu puder fazer, nem que seja um mês ou 2 meses depois, eu já quero ingressar, que foi o caso do mestrado, e agora o doutorado também. Então, é isso, não parar, porque é muito difícil você parar, tendo em vista o que eu presenciei, né? É muito difícil você parar e voltar, porque eu senti muita dificuldade para voltar a estudar depois que eu terminei o ensino médio. Então é isso, seguir com algo que você goste e não parar.
Acho que seriam mais Lucas ainda quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu quero só parabenizar o Joilton. Parabéns, viu, Joilton, pela sua trajetória. Por ter, né, tido esse lapso aí de tempo entre o ensino médio, mas quando você foi para a universidade, porque tem gente que faz a universidade e faz o contrário, né? Faz a universidade, e aí às vezes demora muitos anos para voltar a fazer um mestrado, um doutorado, ou às vezes nem faz, né? Sim. Então, achei super interessante essa história. Te parabenizo demais pela conclusão, pela monografia, né? Que você tirou a nota máxima, pelo mestrado, que você já logo ingressou, né? Uma coisa super interessante, concomitantemente quase a conclusão, você já ingressou, e a aprovação no doutorado da Unicamp. Espero que você seja muito feliz lá no doutorado, lá no Instituto de Estudos da Linguagem, no IEL da Unicamp. Muito obrigado, Lucas. E aí, nesse podcast de hoje, nós desvendamos o mistério de como é passar do TCC ao doutorado em apenas 2 anos, né? Uma carreira, assim, meio que relâmpaga, mas que nós vemos que é possível na história do Joilton, e que não foi nada que ele já veio com a bagagem, uma super bagagem no início da graduação. Não, ele começou igual a todo mundo, começou do básico e foi galgando novos terrenos e novos degraus nessa escada do sucesso, né? Então, também agradeço o Joilton, além de sempre o parabenizo e torço muito pelo sucesso dele. E agradeço, e se vocês não tiverem outra colocação, nós concluímos o podcast de hoje. Eu queria só agradecer pelo convite, Aretusa, e também por toda a ajuda que você vem me dando, não só na graduação, né, como até hoje em dia, né? Sempre que eu preciso da sua ajuda, você está à disposição para me ajudar. E eu tenho só gratidão por você. Obrigado. Então é isso, gente. Valeu, um abraço e até, né? Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, abraços.